Bom, gente, agora então, para iniciar as questões dissertativas, eu vou começar pela primeira, vou ler o enunciado e a gente vai começar resolvendo a letra A, tudo bem? O enunciado diz o seguinte: um sistema para reduzir ruídos sonoros de baixa frequência pode ser instalado em carros e aviões. Seu funcionamento é baseado no princípio de interferência destrutiva, sendo capaz de reduzir, sem eliminar completamente, um som indesejável. Considere que um som indesejável tenha 80 Hz de frequência e nível sonoro de 70 dB e que possa ser representado por uma onda harmônica na forma y1 de x de t igual a 1 cosseno de kx menos ωt. Letra A. Considerando que o sinal gerado pelo aparelho com o mesmo k e ômega que o som indesejado e função de onda y2, tá? Então, função y2, onde k e ômega são os mesmos, terá o mesmo sentido de propagação que o som indesejado e emitido da mesma posição. Qual é a constante de fase ΔH do sinal gerado pelo aparelho para que ocorra interferência destrutiva com a do sinal indesejado? Justifique sua resposta. Bom, então o que a gente pode começar analisando pelo que o enunciado disse? Ele fala que existe um sinal, né, Y2 produzido com o mesmo sentido de Y1, mas ele tem uma diferença de fase em relação ao som original. O som 1 tá lá bonitinho e o som 2 é gerado com uma diferença de fase, que ele chama de ΔH2, tá bom? Então o som 2 ele vai ser escrito praticamente da mesma forma que 1. Ele vai ter uma amplitude, só que no caso uma amplitude 2, vezes um cosseno do quê? Do mesmo kx ωt, porque ele fala que o k e o ômega são iguais. Ele fala que tem mesmo sentido. Se é mesmo sentido, esse sinal se mantém, então é menos. Só que agora vai ter um termo que representa a diferença de fase, que vai ser o que ele chamou de ΔH2. Tudo bem? O que no fundo eu quero descobrir então é quem é esse ΔH2? Quem é essa diferença de fase para que eu tenha interferência destrutiva, que é o que ele pede. Então o que eu vou fazer é comparar esse termo que está dentro do cosseno com esse termo que está dentro do cosseno. Para isso eu vou criar a função φ1, né, que eu vou chamar de kx menos ωt. E eu vou criar a função φ2, que vai ser kx menos ωt mais ΔH2. Se eu fizer uma diferença entre φ1 e φ2, eu vou ter o meu ΔΦ, que vai ser a minha diferença de fase, né? A minha diferença de fase ΔΦ vai ser igual ao próprio ΔH2, né? Para isso, basta eu fazer φ2 menos φ1. Então, esse meu termo de diferença de fase representa, obviamente, a diferença de fase, só que eu preciso ter o que ele pede, né, que é interferência destrutiva. Para eu ter interferência destrutiva, quem que precisa ser o meu ângulo, né, a minha fase, para que isso ocorra? O meu ΔH2 tem que ser π, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa acabar sabendo mesmo, tá, gente? Isso já poderia, assim, se fosse um teste, você já poderia de cara procurar a alternativa que diz ΔH2 igual a π quando você lê interferência destrutiva, tudo bem? Mas como não é um teste, é uma questão escrita, né? É preciso desenvolver todo esse raciocínio, mostrar da onde você chegou que o ΔH2 é π, e isso se dá pela diferença de fase entre os termos das ondas, tá bom? Mas é preciso saber que interferência destrutiva você geralmente vai estar associando com π ou múltiplos de π, tudo bem? Múltiplos ímpares, né, no caso. Então, é basicamente isso para a letra A. Ele pede só qual era o valor de ΔH2, certo? Deixa eu só conferir. É isso mesmo. Então, o valor de ΔH2 é π e essa é a letra A.